Olá, estamos novamente aqui para continuar com as nossas aulas, né? Hoje a gente vai continuar falando de derivada parcial, tá certo? Só que agora a gente vai fazer, né? Na verdade, a ordem que a gente está fazendo as coisas é a mesma ordem que acontece no cálculo, né? No cálculo 1, né? A gente viu derivada parcial, né? E agora a gente vai ver derivada de funções compostas, perfeito? Então, trata disso que trata a aula de hoje, né? Regra da cadeia, ou derivada da função composta, né? E derivada parcial da função implícita. São essas duas coisas, né? Tá certo? Então, vamos lá. Bom, antes de começar isso, a gente precisa aqui de uns pré-requisitos. Então, vamos aos pré-requisitos, né? Diferenciabilidade, né? O que é diferenciabilidade? A ideia de diferenciabilidade é a mesma que você tem de derivada do cálculo 1, tá certo? Lá também a gente pode estar falando que diferencia a função, tá certo? Lá diferenciar e derivar é a mesma coisa. Aqui não, diferenciar e derivar, no caso, por causa da existência das derivadas parciais, né, as coisas são diferentes. Então vamos ver o que é esse diferencial aqui numa função de duas variáveis, tá certo? A gente não vai entrar em todos os pormenores, a gente já vai considerar que é possível você ter derivadas parciais da função e que elas são contínuas, tá certo? Então vamos lá. Ó, suponha que z seja uma função de duas variáveis, né, em um certo domínio, tá ok? De preferência um conjunto aberto, e seja uma função que possui derivadas parciais em uma vizinhança aberta de P0. O que é uma vizinhança aberta? Uma vizinhança aberta é um conjunto aberto, tá certo? E dentro dele está o P0. A gente já falou que é um conjunto aberto, tá ok? E a gente quer que as derivadas parciais aí no P0, né, sejam contínuas. E eu não escrevi aqui, mas que elas sejam contínuas, tá certo? Então, não, tá aqui, já tá aqui na outra parte. Então, se a derivada parcial de f em relação a x em P0 e a derivada parcial de f em relação a x em P0 forem contínuas, tá certo? Claro, no P0, f é dita diferenciável em P0 e seu diferencial, ó, vai ser escrito assim, né? Ó, df de f de x0, a simbologia, tá certo? E é assim que a gente vai calcular ele. A derivada parcial de f em relação a x, dx, mais a derivada parcial de f em relação a y, dy, né? Lembra que o dx, que o dy, dx, ele aparece quando você lembra das funções de uma variável, que você aplicava o limite, aí a variação da função y em relação a x, né? O delta y, delta x, quando a gente fazia o delta x ir para zero, a gente tinha dy, dx. Então, na verdade, são apenas incrementos, são variações muito pequenas, né? Do x e variações muito pequenas do y, que são o dx e o dy, né? Pequenas assim no sentido de que são assim tendendo a zero, perfeito? Bem pequenas mesmo, tá ok? Então vamos lá. Seguindo, então vamos ver onde se aplica isso, né? Uma forma de aplicar isso é quando você tem variações de função de duas variáveis que são muito pequenas. Na verdade, elas não precisam ser tão pequenas, mas através do diferencial você consegue estimar a variação da função, tá certo? Então, por exemplo, um recipiente de metal fechado na forma de um cilindro circular reto tem uma altura interna de 6 centímetros e um raio, né, de um raio interno de 2 centímetros, de uma espessura de 0,1 centímetros. Se o custo do metal a ser usado é de R$ 10 por centímetro cúbico, ache por diferenciais o custo aproximado do metal que será empregado na produção do recipiente. Então, a ideia é a seguinte. A gente tem aqui, ó, dois recipientes cilíndricos, digamos esse aqui. Tá certo? Ó, tá muito pequenininho, mas a ideia é a seguinte, é que aqui, essa aqui é a parte interna. Eu tenho aqui o raio interno, que é 2 centímetros,
e tenho aqui essa altura, né? Ó, essa altura daqui até aqui, que é 6 centímetros, né? Ó. Aí, ó, como eu vou construir o metal, aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer assim, vou dar essa seguinte ideia. Ó. Perdoe aqui, o desenho não está bem, né? Ó. Aí tem esse por fora. Aí essa espessura aqui, ó, é que é o 0,1, né? Em todo local aqui, ó, porque eu também tenho uma distância aqui dessa base do cilindro pequeno até essa base desse cilindro maior, tá certo? Aí os dois cilindros, tá certo? Formam um cilindro a ser produzido e essa parte aqui dentro é a parte oca. Aí eu quero saber, ó, para produzir esse cilindro, ou seja, quanto é que eu vou gastar para construir essas paredes aqui dos cilindros, né? Tá certo? Então, aqui eu tenho dois cilindros. Então, a diferença do cilindro menor para o cilindro maior é que é o incremento, tá certo? E essa diferença, ó, é dada aqui, ó, é 0,1 centímetro. Esse é o tal incremento. Perfeito? Então, é assim que eu vou pensar. O que eu vou calcular é a diferença, o material, né? Na verdade, é o volume da diferença entre os dois cilindros, né? Do cilindro grande e do cilindro pequeno, né? Tá certo? Tá ok? Mas eu vou tomar como base o cilindro pequeno, tá? Então, vamos lá. Então, a ideia é a seguinte: o volume do cilindro pequeno de raio R e altura H é esse aqui, V igual a πr ao quadrado H, tá certo? Que lembra? É a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Tá ok? Tá? Aí, ó, a esse cilindro é que eu vou fazer o tal incremento, tá certo? E quem é que vai ser o incremento? Lembra que eu falei que o dx e o dy eram os incrementos em relação a x e y? Como que o volume é v, ó, o incremento dele é dv. Então, o volume, né? Tá certo? O incremento dele é dv. Perfeito? O incremento dele é a dv. O que é esse incremento? Lembra do que eu falei antes? Esse incremento nada mais é que essa espessura aqui total, somando toda ela. Perfeito? Não é somando toda ela, não. É esse volume aí, né, dessa parte de fora do cilindro interno. Tá certo? Esse é o dv. E é utilizando ele, né, que eu vou calcular tudo aqui. É ele que eu quero saber. Porque é ele que vai me dar a quantidade de material que eu quero gastar. Não vai ser uma quantidade exata, mas vai ser bem aproximada através dele. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui que tá... Vamos lá. O volume do metal gasto é a diferença entre os dois cilindros, como eu lhe disse. Com raio, R igual a 2 centímetros e altura H igual a 6 centímetros. Essa é as dimensões do menor. Aí o maior, não é? Ó, é o equivalente disso somando a espessura do material, né? Que é 0,1. E o outro com incremento de espessura de metal, que é de 0,1 centímetros, para o raio e para a altura. Assim, vamos calcular a derivada parcial, né? Ó, que vai ser isso daqui, né? Ó. Como V aqui não está escrito, mas eu posso pensar o seguinte, que o V é uma função na variável R e na variável H. Eu só não escrevi aqui, mas a ideia é essa. Então, como é que é o diferencial? É exatamente o que a gente viu aqui na outra imagem, né? Ó. O diferencial, ó, é a derivada parcial da função em relação a uma variável D, incremento dessa variável, a derivada da função em relação a outra variável e o incremento dessa variável, que é exatamente o que nós temos aqui. Ó. Perfeito? A derivada da função em relação ao raio, que é uma das variáveis, aí o incremento do raio, mais a derivada da função em relação a outra variável, que é a altura, e aqui o incremento da altura, perfeito? Aí não esqueça que esses incrementos, na verdade, é isso aqui, é o quanto está variando, tá certo? Isso aqui não é a variação do volume, então aqui é a variação das espessuras, tanto para o raio quanto para a altura, que é 0,1 centímetro. Tá certo? Então vamos lá. Então é isso daqui, né? Ó. Como V, ó. Vou escrever aqui do lado para a gente não esquecer. Como V é igual a πr ao quadrado h, como quem seria dv? Dv não, né? d Raune V, d Raune R. A derivada desse aqui, né? Ó, disso aqui, em relação a R. O π e o h são constantes, eu vou repetir.
E a derivada de r ao quadrado é 2r. Como sempre a gente coloca a constante na frente, então vai ser isso daqui. Aí quando você derivar em relação a h, o que é que vai ser? Agora, πr ao quadrado é constante, então a gente repete o πr ao quadrado, e a derivada do h é 1 em relação a h, então isso aqui é πr ao quadrado. Então, o que é que vai entrar aqui? Ó? Vai entrar esse, e aqui vai entrar esse outro, que é o πr ao quadrado, perfeito? E vou repetir o dr e dh, tá ok? Então, vamos lá. Ó. Então, como eu disse, ó, 2πrh, tá ok? Mais πr ao quadrado, que são as derivadas parciais, tá certo? Então, vamos continuar. Tá ok? Então, é isso daí, tá? Vou apagar, já está feito, né? Para a gente ir para a próxima parte. Agora, como a gente quer calcular o valor do dv, vamos fazer as substituições, né? Como a gente sabe, o V trata do volume do cilindro pequeno, né? Que aí eu tenho a altura do cilindro pequeno, que é esse R, que aliás que é o H, e o raio, que é o R. Tá tudo aqui, né? E o dr e dh são os incrementos, né? Então, vamos lá. Como R é igual a 2, H é igual a 6, e o incremento da espessura do metal é da ordem de 0,1 centímetro, ou seja, o dr é igual a dh, que é 0,1 centímetro. Então, vou só substituir todos esses valores aqui, ó. Aí, quando eu substituir, eu vou ter que dv é igual a 2π, né? Ó. O R é 2, o H é 6, o incremento do raio é 0,1, aí π, aí o R de novo é 2, ó, 2 ao quadrado, e aqui o incremento da altura. Aí você fazendo aqui as contas, né? Você vai ter 1,2 e aqui 0,4 vai dar 1,2 vezes 2. 1,2 vezes 2. Não, que vai dar 12, 24 mais 4 vai dar 30. Aí isso vai dar 30π. Eu acho que eu cometi um equívoco aqui nas continhas, ó. Quer ver, ó? 2 vezes 2, 4 vezes 6, 24. Tá certo? Aí vai dar 24π mais 4π. Vai dar 30π e não 32. Perdoe aqui o lapso, tá? Perdoe o lapso. Então, aqui é 30, né? Então, vai dar 33π centímetro quadrado e não esse aqui, tá? Depois, quando eu for enviar o slide, tá certo? Eu faço direitinho. Então, vai dar 3π centímetros quadrados. Vai dar 4π, tá certo? Mais 12π, mais 24π, né? 2 vezes 6 é 12, 24, 30, tá certo? 30π vezes 0,1, então é 3π centímetro cúbico, né? Claro, desculpa, centímetro cúbico, porque as dimensões estão ao quadrado, aí vezes essa dimensão que também vai dar centímetro cúbico. Tá certo? É isso daí. Então, olha só, é isso que nós temos. Aí vamos continuar, tá ok? Agora, qual é a outra parte, né? Aí lembra do texto que fala que o custo do material era R$10? Então, eu tenho que pegar 3π, né? Que é o quanto eu vou gastar de material, né? Tá certo? E multiplicar por 10. Aí vai dar 30π, ó. Aí, como eu cometi aquele equívoco, aqui vai estar 32, tá certo? Mas a gente sabe que isso é 30π, tá certo? Aqui é, aliás, que é 3π, tá ok? Aí a gente vai multiplicar, aliás, 3 não, 30, né? Que eu multipliquei por 10, 30. Aí eu vou pegar o 3,14 e multiplicar por 30, né? Isso vai dar 0, 14, 1, 12, 13, vai 1, 9, 10. Então, vai dar 103,40. Tá certo? Deixa eu só confirmar. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9, 12. 3 vezes 4, 12. Tá errada essa conta, me perdoe. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. E 1, 4. Tá certo? 3 vezes 3, 9. Então, isso aqui vai dar 94,20. Então, o resultado aqui, ó, então é 94,20 reais seria o custo aí, né? O custo estimado
né, do material a ser gasto para a confecção do cilindro. Como eu lhe disse, eu vou consertar isso aqui e quando eu lhe mandar os slides, eu já vou lhe mandar direitinho. Tá certo? Então, vamos apagar isso aqui. 94,20. Vamos apagar tudo e colocar aqui, né? Ó. Não é isso, né? Ó, não é isso. Aqui é 30π e aqui é 94,20. R$ 94,20. Perfeito? Vamos continuar. Tá? Regra da cadeia. Agora sim, vamos falar da regra da cadeia. Ali era só para dar um exemplo do que era o diferencial, né? Só para ter uma ideia, né? Que é assim que você usa ele também, né? Então vamos lá. Tá? Primeiro caso da regra da cadeia. O primeiro caso é o seguinte: suponha que você tenha uma função de duas variáveis, tá certo? Também podia ser uma função de três, sem nenhum problema, né? Ó, o z podia ser uma função de três variáveis, né? Aí, em vez de z, eu ia chamar de w, né? Que seria f, x, y, z, tá certo? Mas vamos pensar na função de duas variáveis, depois a gente fala da de três. Aí o z seria f de x, y, ou seja, uma função diferenciável de x, y, ou seja, ser diferenciável é ter derivadas parciais, não esqueça disso, tá certo? Onde x é igual a g de t e y é igual a h de t. Isso também tem que ser funções diferenciáveis, né? No caso aqui, o diferenciável pode ser substituído por derivável, porque cada uma é função de uma variável, então é a mesma coisa. Então, a gente obtém assim, ó, né? Ó, essa função z é uma função diferenciável em t e sua diferencial é feita dessa forma, né? Eu prefiro olhar assim. Olha só. Eu tenho que z é igual a f de x, y, tá certo? Aí eu vou dizer o seguinte. E eu tenho uma função φ de t que tem coordenadas, olha só, g de t, que é o x, e h de t, que é o y. Essa função φ, ó, é como aquelas funções lá da primeira avaliação, lembra, né? Ó? Exatamente iguais. Perfeito? Aí, ó, aí eu posso escrever agora o z como função de t assim, ó, f de φ de t. Tá certo? Aí veja que é função de uma só variável. Aí como é que deriva isso, né? A gente aprendeu assim. Olha o que a gente aprendeu, né? Que a gente não vai usar aqui, ó. Seria a derivada da externa, φ de t, vezes φ' de t. Ou seja, deriva a externa, né? Ó, repete a interna, a derivada da interna. Só que aqui, ó, essa função é de duas variáveis. Então, não é uma derivada no sentido que a gente está pensando. Então, aqui não é isso, né? Ó. Aqui não é isso. Na verdade, o que a gente vai ter, né? Ó, é o seguinte, é a derivada parcial de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a y, né? Ó, que seria aqui, ó, essa primeira parte aqui, que eu risquei, né? Que não é assim. Aí, vezes a derivada, agora aqui sim, é a derivada de t. Aí isso aqui vai dar, ó, a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, aí vezes qual é a derivada disso? Derivando cada coordenada, tá certo? Que aqui eu chamei de g e h, tá certo? Mas eu podia muito bem ter colocado x e y aqui também, ó. É x de t, né, ó, e y de t, tá certo? Que seria, aqui no caso, seria g' de t e h' de t. Aí, ó, multiplicando aqui, ó, isso aqui é produto interno, né? Ó. Deixa eu apagar essa outra linha. Deixa eu apagar essa linha aqui e vou colocar aqui em cima, tá certo? Para que a gente veja direitinho como é que ocorre. Tá certo? Então, vou apagar essa linha. Tá ok? E vou colocar o resultado ali para a gente ver que o resultado é bastante simples. Então, aqui igual, né? Ó. Aí, quando multiplicar a primeira coordenada pela primeira coordenada, então vai ficar derivada parcial de f em relação a x, g' de t, mais derivada parcial de f em relação a y, h' de t. Mas a gente sabe o seguinte, que se o x é g de t, ó, quando a gente faz dx dt, aqui é d mesmo, que você tem uma variável, né? Ó, isso é g' de t. Assim como o y é igual a h de t, ó, quando a gente faz dy dt, isso é h' de t. Ó. Então, ó, aqui eu posso substituir o seguinte, né? Ó, deixa eu apagar primeiro, para não ficar
Muito sobrecarregado. Puxa vida. Puxa vida. Deixa eu fazer de novo. Não, deixa eu ver se eu consigo voltar. Não volta, né? Infelizmente. Aí, olha só. O que a gente tinha lá? A gente tinha o seguinte, que a derivada de z em relação a t, por ser de uma variável, é assim, né? Ó, a gente falou que era o seguinte, que era a derivada parcial. A gente já tinha escrito que tinha dado o seguinte. Que tinha dado o seguinte, olha só. A derivada parcial de f em relação a x, g' de t, mais a derivada parcial de f em relação a y, h' de t. Aí a gente falou o seguinte, que se o x é igual a g de t, isso quer dizer o seguinte, que dx dt é igual a g' de t. Aqui é t, né? Certo? E que se o y é igual a h de t, então isso aqui é dy dt, que é h' de t. Aí eu vou substituir, ó, o g' e o h' por isso aqui, né? Ó. Aí eu vou ter que o dz dt é, portanto, a derivada parcial de f em relação a x. Aí, como eu estou derivando em relação a t, vai ser dx dt. Aqui é d porque o x é função de uma só variável, tá certo? Aí, ó, a derivada parcial de f em relação a y, dy dt. Perfeito? É isso. Então, essa é a derivada em relação a t dessa função, já que x e y são funções de t. Perfeito? Tá? Então, veja que é de maneira muito simples, né? E para a gente chegar aqui, ó, a gente saiu de um produto interno, né? Aquilo que a gente estuda lá em álgebra, né? Certo? Agora sim. Olha aí. Aí, como a gente já havia dito, é isso daí, né? Tá certo? Que você pode expressar, então, dessa maneira, usando f, ou dessa maneira, como f é igual a z, desta outra é a mesma coisa, né? É a mesma coisa escrito de maneira diferente, né? Ó, vamos seguir aqui agora. Vamos passar para o próximo. Exemplo 2. Se z é igual a z ao quadrado y mais 3xy à quarta, onde x é seno 2t e y é cosseno de t, vamos determinar dz dt quando t é igual a zero. Perfeito? Tá? Vamos lá, vamos lá. Então, olha só, vamos fazer o que aqui? Vamos fazer assim. Né? Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que o z... Opa! O z é isso aqui, não é? Ó? Tá certo? Então, olha só, eu vou fazer assim primeiro. Olha só. Z igual a x ao quadrado y mais 3xy à quarta, né? Ó. Aí eu vou ter o que aqui? Isso implica que a derivada parcial de z em relação a x é igual a 2xy, né? Porque o y é constante, repete. E a derivada do x é 1, e o 3 e o y à quarta são constantes, fica mais 3y à quarta. A derivada de z em relação a y é, portanto, não é? Vamos lá, em relação a y aqui vai dar 1, então vai dar x ao quadrado, que a constante repete, mais 12xy ao cubo. Por quê? A derivada de y à quarta é 4y ao cubo, mas eu vou multiplicar por 3x, que eu vou multiplicar pela constante, então vai dar 2xy ao cubo, tá certo? Tá? Agora, o outro, né? Ainda temos o seguinte, que dx dt é igual, aí eu vou tirar daqui, né? É 2 cosseno 2t. Por que 2 cosseno de 2t? A derivada é o cosseno de 2t. Como não é o t simples, tem que derivar o 2t. A derivada de 2t é 2, está aqui na frente. A mesma coisa ali na outra. dy dt é igual a... vai dar menos seno, né? Aqui direto, sem precisar fazer mais nada, porque a derivada de t é 1, não precisa colocar, né? Ela já está inclusa aí, né? O que a gente sabe? Como x e y são funções de t, ó, a gente viu agora há pouco que dz dt é igual a dz dx, porque dz não, d round z, d round x, porque
é derivada parcial, né? Porque tem duas variáveis, aí vezes. Aí aqui não. Como x é função de uma só variável, fica dessa forma. Mais d round z em relação a y, aí de novo, dy dt. Substituindo, né? Ó, esse aqui eu vou substituir agora. Isso vai dar 2xy mais 3y à quarta e vezes dx dt, que é 2 cosseno 2t. Tá certo? Aí mais dz dy, x ao quadrado. Opa, já tinha posto mais, né? Vamos lá, agora aqui. Abre parênteses, x ao quadrado mais 12xy ao cubo. Tá aqui a derivada, né? Ó. Tá certo? Aí vezes menos seno t. Tá certo? Aí agora aqui tem umas continhas, né? Ó. Agora eu vou substituir aqui o x e o y, porque no final tem que ficar tudo t, né? Ó. Então aqui vai ficar ó, 2. Aí quem é o x? Seno 2t. Lá no enunciado. Aí vezes y. Quem é o y? Cosseno t. Mais 3 cosseno a quarta de t, porque o y está a quarta. Tudo isso vezes 2. Não, aqui não era mais, era 2, era t, né? Então tem o mais mesmo. Então aqui, ó, é um t, né? Perdoe. 2 cosseno 2t, tá certo? Aí mais. Aí substituindo aqui, ó, vai dar cosseno ao quadrado de t mais 12. Opa, tá errado, porque é o x é o seno, né? Vamos consertar isso. O x é o seno. O x, ó, é o seno de 2t, então é seno quadrado de 2t mais 12 seno 2t cosseno ao cubo de t vezes menos seno t apertadinho aqui. Agora vamos fazer as contas, né? Então aqui vai dar 2 cosseno com 2 vai dar 4. E seno de 2t vezes cosseno de 2t vezes o cosseno t. Tá certo? Ainda tem o cosseno t aqui, ó. Aí mais 6 cosseno a quarta de t cosseno de 2t. A primeira parcela terminou. Aí menos seno ao quadrado de 2t seno t. Aí aqui vai ficar menos 12 seno t seno de 2t, eu vou colocar aqui embaixo, cosseno ao cubo de t. Aqui é seno. Tá certo? Deixa eu ver se dá para arrumar aqui alguma coisa. Aqui não é mais, não. Aqui é um t, né? Tá certo? Aqui é um t. Aqui é vezes, né? Tá certo? Seno quadrado. Seno quadrado de 2t seno t. Não adianta muita coisa. Seno 2t, seno cubo t. Cosseno a quarta t. Bom, acho que você pode deixar assim a resposta se você quiser. Ó. O que você podia fazer aqui, ó, é mudar isso aqui. Ó. Isso aqui você podia mudar, por exemplo, deixa eu apagar aqui em cima. Não sei se melhora, só para ficar menor a resposta, né? Ó. O que eu vou fazer é só para ver se a resposta fica menor, né? Tá certo? Mas a derivada já é isso aí. Isso aí já é o resultado. Então, posso escrever assim. Dx dt é igual. Esse aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, 2 vezes o seno de 4t. Porque, ó, 4 é 2 vezes 2, e 2 seno 2t cosseno 2t é o seno de 4t, porque é o seno do arco duplo, sendo que cada parte é 2t. Tá certo?
Aí vezes cosseno t. Aí mais 6 cosseno a quarta de t vezes cosseno de 2t menos seno ao quadrado de 2t vezes seno t. Menos 12 seno t seno de 2t, eu acho que fica melhor se a gente escrever assim, ó. Acho que diminui um pouquinho, não diminui muito, mas diminui um pouco. Borracha. Não diminui um pouco, muito, mas diminui um pouco. Ó, aqui, ó, eu juntei esses dois para diminuir. Agora aqui, ó, eu vou dissociar aqui para aparecer seno e cosseno para ficar menor, né? Ó. O seno de 2t é 2 seno t cosseno t. Ó. Esse aqui é 2 seno t cosseno t, tá certo? Então, vezes 12 é 24. Aí, ó, como aqui é seno t cosseno t, ó, o seno vezes seno vai dar seno ao quadrado. Aí o cosseno vezes cosseno ao cubo é cosseno à quarta. Tá certo? Aí eu acho que tá bom, né? Aqui tem cosseno à quarta, cosseno à quarta. Se eu simplificasse, ia ficar esse menos esse, que não ajuda em nada. Tá certo? Não tem outra. Acho que pode ficar assim a resposta, tá certo? Aí, de acordo com como que você lembrar, né, ou sabe de trigonometria, você podia arrumar de maneira diferente, da maneira diferente que eu arrumei, né? Então, a resposta aqui é a mesma, mas pode ser escrita de várias maneiras diferentes. Perfeito? Tá ok? Então é isso. Então vamos lá. Então vamos continuar. Tá certo? Ó, por exemplo, aqui, ó, esse seno ao quadrado de 2t, ó, eu podia arrumar para aparecer um outro nesse aqui, eu podia arrumar para aparecer um cosseno quadrado, mas aqui é menos, não sei se ajudaria, teria que ver para ver como é que ficaria, né? Não, mas é isso aí mesmo, a resposta é essa, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que foi apresentado aqui no slide, né? Ó, aquilo que a gente disse, né? Não pode ser de maneira diferente. Aqui, ó, as continhas, né? A substituição. Tá certo? Opa! Olha aí, tinha que substituir o T0, o X0, o Y1 e o T0. Faltou isso, né? Não li até o final. Ó. Aí, quando eu substituía lá o T igual a zero, né? Ó, quando eu disser que o T é zero, ó, esse aqui vai dar zero e esse aqui vai dar 1, né? Ó. Aí eu substituo aqui tudo direitinho, né? Ó, sem precisar ter aquele trabalho todo que eu tive, né? Não precisava. Tá certo? Então, aqui, ó, aqui vai dar zero, porque o X é zero, aqui vai dar 1. Tá certo? Aí aqui vai dar 2, então aqui vai dar 2. Mais. Tá certo? Por quê? Porque cosseno de 0 é 0, então aqui vai dar 2. Opa, aqui vai dar 3, então vai dar 6, né? Vai dar 6, me perdoe. Repetindo. Como o x é 0, aqui dá 0. Como o y é 1, então dá 3. Aqui vai dar 2 vezes 0 é 0, cosseno 0 é 1, aí 2 vezes 3 é 6. Aí mais. Agora aqui é 0. E aqui é 0, então vai dar 0, a resposta é 6, né? Tá certo? Então vamos lá. A resposta é 6. Como a gente acabou de falar, né? Então vamos continuar. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá. Bom, interpretação. A ideia é a seguinte, ó, eu tenho aqui o zeta de x, y ao quadrado, y mais. Isso aqui é aquela ideia daquele exercício, tá certo? Que a gente fez das derivadas parciais. Suponha que aquele z represente a distribuição de temperatura em uma região que a gente inseriu um sistema de coordenadas cartesiana, x, y, tá certo? Então, para cada coordenada x, cada coordenada y, da posição onde você se encontra, né, ó, quando você substitui aqui, ó, aí você tem a temperatura do local. Perfeito? Né? Ó, você tem aqui ó, o x e o y, tá ok? Aí quando você tá na posição onde o x é 1 e o y é 3, ó, tá certo? Aí você está no ponto 1, 3, aí você tem a temperatura neste ponto lá da localidade onde você está. Aí a temperatura, né, ó, na posição que você está, que é 1, 3, seria 1, daria 3 mais 1, 3, vai dar 3 a quarta é 81, vezes 3 dá 243, né?
Dá 243. Isso é uma temperatura ruim, né? Como isso aqui é só um exercício, né? Então, daria 246, se fosse em Kelvin, 246 Kelvin, né? Terrível, né? Então, vamos lá. Mas é só uma ideia, é só para dar uma ideia do uso, né? 246 graus, se fosse Celsius, estava morto, né? Ó. Bom, aí vamos lá. Quando eu insiro essa curva de coordenadas seno 2t cosseno t, eu vou olhar a temperatura em cada ponto dessa curva, entendeu? Então, vamos lá, que é a aplicação da nossa função composta, né? Tá certo? Aí, olha só. Então, quando eu insiro essa curva, eu tenho a temperatura ao longo dessa curva lá do terreno onde eu estou. Tá certo? Da região onde eu estou. Tá ok? É isso que é a função composta. Tá? Né? Aí dz dt é a taxa de variação da temperatura ao longo da curva em função do tempo. Perfeito? Tá ok? Né? A variação de cada ponto da curva em função do tempo. Né? A variação de cada ponto. A variação da temperatura em cada ponto da curva em função do tempo. A ideia seria essa. Né? Exemplo 3. A pressão P em quilopascais, o volume V em litros e a temperatura T em kelvins de um mol de um gás ideal estão relacionados por meio da fórmula PV igual a 8,31T, né? Você viu lá isso lá em Física 2, né? Ou ainda em Química também viu, né? Lá no ensino médio, tá certo? Aqui a gente vai um pouquinho mais além do que o que ocorreu lá no ensino médio. Tá? Aí, ó. Determine a taxa de variação, né? Ó, quero saber como é que está variando, né? A pressão. Quando a temperatura é de 300 Kelvin e está aumentando com a taxa de 0,1 kelvins por segundo, né? E o volume é de 100 litros e está aumentando com uma taxa de 0,1 litros por segundo. Tá ok? Então, vamos lá. Como ele quer a pressão, então o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o P, tá certo? Eu vou isolar, aí eu vou ter que P é igual a 8,31 T sobre V. Qual é a minha conclusão? É que o P é função da temperatura e do volume, né? Não sei se a ordem que ele colocou é essa, né? Mas tanto faz, né? Mas se eu escolher, eu vou escolher essa ordem. Então, P é a variação, a pressão é função do volume e da temperatura. Não sei se foi feito dessa forma ou se foi TV, né? Vamos já ver aqui, tá? Então, vamos lá. Então, solução. Ó. Então, eu tenho o seguinte, ó, que o P é igual a 8,31 é T sobre V, tá certo? Tá ok? Agora, olha só. Olha só, vou calcular aqui, ó. Essa variação é com o tempo, né? Tá certo? Essa variação é com o tempo. Então, aqui, ó, eu tenho as derivadas parciais do P. Então, a derivada parcial do P em função da temperatura, né, ó, vai ser o quê? Vai ser 8,31 sobre V. Tá ok? A derivada parcial de P em função da temperatura, tá ok? Tá? Aí, ó, a derivada parcial da pressão em função do volume, aí veja que nesse caso, isso aqui é um quociente, né? Ó, porque, ó, quando eu penso no T, esse é constante. Então, eu repito, a derivada do T é 1. Beleza. Mas quando eu penso desse jeito aqui, ó, aí isso é um quociente, tem que derivar como quociente. Então, deriva o numerador, que é 0, repete o denominador, aí vai dar 0, menos. Deriva o denominador, repete o numerador, né? Ó, aí menos, repete o numerador, 8,31T, deriva o denominador, que é 1, sobre o denominador ao quadrado. Perfeito? Aí a outra parte, a outra parcela, não está aqui porque a derivada de 8,31T é 0, vai ficar 0 vezes V, vai dar 0, então não aparece. Então ficaria isso aqui, né? Isso são as derivadas parciais. Tá certo? Tá? Mas aí, ó, deixa eu voltar aqui rapidinho. Determine a taxa de variação da pressão quando a temperatura aqui está aumentando, ó. Veja que a variação é função do tempo, né? Ó, que está em segundos, né? Ó. Então, eu estou pensando o seguinte, ó. Ao mesmo tempo que eu estou pensando isso, eu estou pensando que T
é função do tempo e estou pensando que o V também é função do tempo. Tá certo? Então, ó, devido a isso, ó, T' é dt, dtzinho. E a derivada do V, ó, é dv, dvzinho. Então, eles são deriváveis. Tá certo? Para quando eu for calcular, ó, quando eu for calcular aqui, ó, a derivada parcial da pressão em função... A derivada parcial não, é a derivada mesmo. Em função do tempo, aí vai ficar assim, ó, a derivada parcial de P em função... Como eu coloquei lá, como eu coloquei P como função de V e T, ó, então a primeira variável é o V. Então, derivada de V, aí dv dt, mais a derivada parcial de P, agora em função de T, dt, dtzinho. Tá certo? Agora, onde é que eu tenho isso? Bom, eu tenho todos os valores aqui, eu vou só substituir, né? Ó. dp dv tá aqui, ó, é menos 8,31 vezes t dividido por v ao quadrado. Tá certo? Aí vezes dv dt, aí mais, aí dp dt tá aqui, ó, 8,31 sobre v vezes dt grande sobre dtzinho. Tá certo? Aí, ó, aqui no texto, ó, isso foi dado, a variação da temperatura e a variação do volume, né? Ó, 0,1 e 0,2. Aí eu vou escrever aqui, ó. Então, ó, o que que eu tenho? Que o T é igual a... Opa! Que o T é 300 Kelvin. E a variação do T em função do tempo é 0,1. 0,1 graus Kelvin por segundo. Aí o V, ó, é igual a 100 litros e a variação é 0,2. É 100 litros. E a variação, o dv/dt, é 0,2 litros por segundo. Aí daí é só substituir todos os valores aqui, né? Ó. Né? Substituir, fazer as continhas, né? Usar a calculadora lá, aí você tem a variação da função em função do tempo, a variação da pressão em função do tempo. Tá certo? Tá certo? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui e vamos fazer só a substituição aqui no slide. Tá? Então vamos lá, tá aqui, ó. Tá aqui as substituições, ó, tudo direitinho, como a gente viu. Ó, ele só colocou na ordem inversa do que nós havíamos colocado, né? Ó. Mas aí houve todas as substituições, olha só. O dt 0,1, o dv dt 0,2, o valor da temperatura, o valor do volume. Aí, usando a calculadora, fazendo as continhas, a gente encontra menos 0,04155 pascais por segundo, né? Isso aqui é pascais por segundo, não esqueça disso, né? Isso aqui é pascais, quilopascais por segundo, porque essas foram as unidades que a gente apresentou no exercício, né? Você vê que a ideia é bastante simples para resolver o problema, né? Então não tem nada de mirabolante. E outra coisa, a gente nesse exercício colocou o P em função do volume e do tempo. Mas podia ser diferente, eu podia ter o volume em função da pressão, tempo não, temperatura, e da temperatura. Ou podia isolar a temperatura e ter a temperatura em função da pressão e do volume, né? Depende do que você está buscando no exercício, você vai utilizar a melhor maneira para resolver, tá certo? Então vamos lá. Ó, regra da cadeia, o segundo modo da regra da cadeia. Vamos lá, olha. A ideia é a seguinte, veja bem, olha aqui. Suponha que z seja uma função de duas variáveis, como antes, tá certo? Mas agora suponha que tanto x, diferenciável, claro, e suponha também que o x e o y não sejam mais funções de uma variável, sejam funções, ó, de duas variáveis. Perfeito? Então, ó, é uma composta dentro de outra composta, né? Ó. Então, você teria assim, ó, se você dissesse que a função φ
é de S e T. Tá certo? Aí você teria assim, ó. Você teria Z. Não, é de H e G, né? De H e G. Não, é de S. Não, é de H e G. É de H e G. De H e G. Então você teria aqui F em função de φ, que é uma função de H e G. Tá certo? Aí, sendo que o H, ó, e o G são funções de S e T, né? Então, isso aqui, ó, seria F de φ de S e T, né? Então, na verdade, a função final não é uma função de uma variável, continua sendo uma função de duas variáveis. Então, diferente da anterior, que a gente, no final, tinha uma função de uma variável só, que é o T, aqui vai ter, no final, uma função após a composição com duas variáveis. Então, diferente da anterior, isso aqui também vai ter derivada parcial. Enquanto na função você teria derivada normal ou diferencial, que é a mesma coisa, aqui não. Aqui você não tem diferencial, aqui você tem derivadas parciais novamente. Perfeito? Por se tratar de funções de duas variáveis. Aí como é que você faria? Olha só a ideia. Tá, aí tu tem o seguinte, agora tu tem Z, que é função de F de φ de S e T, né? Ó, isso nós dissemos. Pensando, né, ó, que o φ de ST é uma função de x e y, né? Ó. Ou, se você preferir, de G de ST e H de ST, tanto faz, tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Aí, como é que seria? Aí seria a derivada parcial de Z, aí teria que escolher uma das duas variáveis, S ou T. Vou escolher em função de S. Aí seria o quê? Novamente, deriva de fora. Então, ó, seria a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada da de dentro. Né? O que seria a derivada de φ em relação a s e a derivada de φ em relação a t. Aí o resultado disso, olha só, ficaria a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de φ em relação a s, mais a derivada, aqui é y, né? Me perdoe. A derivada parcial de f em relação a y vezes aqui é y, né? Aqui é y, né? É x, né? É x, que é a primeira coordenada aqui, né? Tá certo? Que é a mesma coisa, né? Que no final das contas, né? Como isso aqui é a coordenada x, né? No final das contas vai dar a mesma coisa. Então vai dar a derivada parcial de y em relação a s, que é s, relação aqui é s. Aqui é tudo s, né? Aqui é tudo s. Aqui é a primeira coordenada e aqui é a segunda. Me perdoe. Aqui, ó, é a derivada da φ, né? Ó. Aqui é a derivada da φ, né? Ó. É a derivada da φ, que é x ds e dφ ds, as coordenadas da φ. Tá ok? Então é isso. Então vai ficar desse jeito aqui. Então vai ficar desse jeito aqui. Perfeito? Aí quando for em relação a t, aí só vai mudar para dx dt, dy dt. Né? Então vamos lá, eu vou apagar e vou lhe mostrar. Olha aqui. Certo? Olha aí. Não, né? Aqui, ó, nós mantemos o F, mas tanto faz, uma coisa ou outra, tá certo? Aí aqui é a mesma coisa, aqui podia ser o F também, ó, não precisava ser o Z, não, podia ser o F, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que a derivada parcial de F em relação a X, derivada parcial de X em relação a S, mais a derivada parcial de F em relação a Y, vezes a derivada parcial de Y em relação a S, aqui é a mesma coisa, só que em relação a T. Tá certo? Então vamos lá, vamos ao exemplo, né? Aí a regra da cadeia é assim, ó. Quando você faz as derivadas parciais, ó, aqui, ó, ainda tenho a função, como eu derivei em relação a x e o x é função de st, ó, ainda há essa possibilidade, mesma coisa o y, né? Ó. Então, é assim que você procede. Tá certo?
Aí vamos lá. Nesse exemplo, ache dz/ds e dz/dt. Tá certo? Aí vamos lá. Então eu vou aqui, ó. Como z é elevado a x sendo y, né? Ó, quem é a derivada parcial de z em relação a x? Em relação a x é x sendo y, porque a derivada é a mesma, né? Da exponencial e o seno y é constante, repete. A derivada de z em relação a y, né? Ó, é cosseno y, né? Ó, é elevado a x, cosseno y, porque o e elevado a x é constante quando eu considero y como variável. Agora eu vou para essa aqui, ó. Vou também achar as duas dessa, né? Ó. dx ds é igual a t ao quadrado, porque o t ao quadrado é constante, e dx dt é igual a 2st. Aí aqui, o dx não, dy ds é 2st e o dy dt é s ao quadrado, como você pode ver. Agora vamos lá. Quem é o dzds? Pelo que nós vimos, o dzds, pelo que nós vimos, né? Olha só, é dz. Aqui não é d, é derivada parcial, porque tem duas variáveis. Não esqueça, não pode confundir essas coisas. Derivada parcial de z em relação a y não, a x, mais vezes. Deixa eu apagar esse negócio. Vamos lá direitinho agora. Vamos lá direitinho. Agora sim. Derivada parcial de z em relação a s é igual a derivada parcial de z em relação a x vezes a derivada parcial de z. Aqui é derivada parcial, porque é duas variáveis, não esqueça. É derivada parcial em todos, aqui é derivada parcial. Em todos aqui é derivada parcial. É a derivada parcial de x em relação a s, mais a derivada parcial de z em relação a y, vezes a derivada parcial de y em relação a s, e isso vai dar x seno y, vezes derivada de x em relação a st ao quadrado, mais dz dy é x cosseno y, vezes dy ds, né? ds, dy ds, 2st. Agora, aqui, ó, para finalizar, a gente precisa substituir aqui o x e o y por st ao quadrado e por s ao quadrado t. Então, vai ficar e elevado a st ao quadrado. Colocar st ao quadrado na frente, né? Ó, vai ficar t ao quadrado, aí vezes seno de y, que é s ao quadrado t. Mais, colocar esse 2st na frente, e elevado a st ao quadrado vezes o cosseno de y, que é s ao quadrado t. É isso. E essa é a derivada em relação a s. Tá certo? Da mesma forma, você faria em relação a t, só mudaria essa parte aqui, né? Ó, essa parte que vai mudar, tá certo? Mudando essa parte, claro que o resultado vai ser outro, né? Então, vamos apagar aqui. Vamos apagar. E vamos pegar o que está aqui no slide, né? Está aqui, né? Olha só. Como eu lhe disse, né? Aí faz a substituição. Perfeito? Aí substitui de novo. E obtemos esse resultado. Aí o mesmo processo quando for o t, né? Como eu disse, só mudou aqui, né? Perfeito? Aí o que, que vai acontecer? Substituir, né? Ó. Aí mudou aqui, ó, coloquei o dy dt, o dx dt e o dy dt. Tá certo? Aí, olha aí. Substituindo tudo, eu obtenho esse resultado aí. Tá ok? Então, veja que a ideia é bastante simples, né? Não tem nada assim que cause dificuldade. É só aplicar. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, essa outra parte da regra da cadeia eu vou deixar para a próxima aula, que é a regra da cadeia geral. Tá certo? Que é algo mais geral.
tá ok? Que a gente vai usar na próxima aula, tá? Até lá, colegas.